Três hábitos que se encontram neste livro aqui e neste livro aqui também. O Homem Mais Rico da Babilônia e, além disso, no Pai Rico, Pai Pobre, para quem já leu, né, galera? O Pai Rico, Pai Pobre e todos esses livros, eles são direcionados a como você pode ganhar mais dinheiro. São princípios filosóficos que ajudaram pessoas a crescer e eu também, né? Então, com a ajuda desses livros, eu já fiz muito dinheiro. Então, meus primeiros 100 mil reais eu já consegui fazer utilizando somente as técnicas que eles passam nesse livro, e vocês vão se surpreender que a maioria dessas técnicas elas são hábitos, são comportamentais. Então, ou seja, isso quer dizer que você não precisa saber muita coisa, você não precisa ser um gênio para entender isso. Então, vem comigo que eu vou te passar essas três técnicas. Técnica número um: não adianta você fazer corte de custos pequeninos, aquele seu cafezinho, às vezes, no final do dia, e muita gente aí fala que se você talvez cortar esse cafezinho no final do dia, você vai conseguir um lucro aí de sei lá quantos por ano, tá? Isso é uma grande bobagem, porque às vezes, além de você gastar pouquíssimo em um hábito pequeno, como um cafezinho, por exemplo, esse café te traz certos benefícios que você não enxerga. Então, se você só vê a questão do gasto naquele café, você não encontra motivos para continuar tomando ele. Mas a real é que você vai, às vezes aquele café ele te traz um momento de reflexão e ele é muito importante para você. E se você corta esse momento, você vai acabar jogando esse hábito para um outro lado, talvez pior. Esse é o primeiro ponto de você não cortar pequenos gastos. Eles não fazem tanta diferença assim. O que a maioria das pessoas faz nesse livro, e que foi uma coisa que eu fiz também, foi não cortar gastos pequeninhos, mas cortar gastos grandes. E quando eu falo de cortar gastos grandes, significa gasto com bebida, gasto com balada, gasto com coisas que realmente não te trazem retorno de médio a curto prazo e que são gastos relevantes. Por exemplo, gastos que estão acima de 10% do seu salário. Esses são gastos que você deve olhar com mais atenção. Agora, gastos pequeninhos, cara, nem sempre é uma necessidade que você precisa cortar, tá? Passo número 2: construa renda extra, cara. O primeiro passo para você ganhar mais dinheiro não é cortar os gastos, como a gente já falou aqui anteriormente, mas sim ganhar mais dinheiro. Como que você constrói uma renda extra? Cara, hoje a gente tem esses livros eles são antigos, né, galera? Então você vê questões de renda extra aqui sendo pouco claro de como que isso deve ser feito, por conta de ter mais limitações nessa época e tal. Mas hoje em dia a gente tem ferramentas como Orkana, como Upwork, que você pode trabalhar com freelancers para fora do Brasil ganhando em dólar. Você tem inteligência artificial que você pode desenvolver os seus próprios projetos, mesmo sem saber nada de programação. E isso vai te trazer uma renda extra, tá, galera? E o detalhe é que você precisa entender o porquê que você precisa gerar uma renda extra. Porque o nosso princípio é sempre conseguir ter o conceito de produtividade bem definido. Produtividade nada mais é você fazer mais dinheiro do que gastar mais dinheiro. Ou seja, quando eu ganho 1.000 reais e gasto 500 somente, eu tenho uma produtividade aí de 500 reais. O nosso conceito é sempre estar sendo produtivo. Por quê? Por que que a gente vai querer investir? Por que que a gente vai querer ser mais produtivo? Porque a pessoa mais produtiva ela vai conseguir investir esse dinheiro e tornar esse dinheiro um, em tempo. Dinheiro, no fim das contas, é tempo, cara. Se você sabe quanto é o seu valor hora, você sabe que o dinheiro representa o seu tempo. Então, quanto mais dinheiro de sobra você tem, mais tempo você tem, tá? E isso nos leva ao terceiro ponto. A renda passiva, existe um conceito chamado de renda passiva para quem não sabe, que é simplesmente você, sabe essa produtividade que a gente falou, esse valor de 500 reais, se a gente coloca lá
num investimento, por exemplo, um fundo imobiliário, esses R$ 500 vai nos retornar um valor de 1% ao mês, em média. E esses R$ 500, no início pode parecer pouquinho, tá, galera? Mas se você fizer isso durante 1, 2, 3 anos, você vai ver que tem um diferencial muito amplo do quanto você pode ganhar nesse tempo, porque você vai gerando uma renda passiva simplesmente poupando o seu dinheiro. E isso por si só já é uma renda extra, tá? Então, o nosso ponto 2 que a gente ressaltou, a renda extra, é algo que você já pode utilizar como uma renda extra, porque simplesmente isso te retorna muito dinheiro no longo prazo. Isso vira um hábito. Então, cada dinheiro que você ganhar mais, você tende a investir esse dinheiro e ter mais retornos, consequentemente, e logo ter mais tempo para viver a sua vida mais tranquila. Galera, então esses três são os princípios primários para você enriquecer, tá? Ganhe mais dinheiro. Como que você vai ganhar mais dinheiro? Com renda extra. Comece com Orkana, depois você vai ver, cara, que vai se tornar algo que você vai crescendo naturalmente, tá? Algumas outras coisas que a gente já falou nos vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui, é não gastar mais do que você ganha, não suba seu padrão de vida tão rápido. Eu expliquei isso aqui, eu vou deixar no outro vídeo aqui. E o terceiro, cara, use a renda passiva a seu favor. Comece a poupar dinheiro e essa diferença entre poupar e gastar, você investe esse dinheiro para te retornar um valor aí por mês, para ser uma renda passiva já automaticamente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, fiquem bem, até a próxima e tchau.